Olá, Hello! tchau! Bonjour! Você está ouvindo mais um episódio do podcast Bilinguismo para Todos. Eu sou Jubes. E eu sou a Ila. E hoje nós vamos mergulhar no mundo do bilinguismo na infância. É isso mesmo, e com direito à explicação científica e relatos da vida real, com depoimentos de duas mães de crianças bilíngues. Ready? Vamos lá! Uma criança que fala duas línguas é sempre algo impressionante de se ver. Mas, na verdade, isso vai muito além de algo legal de ouvir, pois o bilinguismo impacta o desenvolvimento infantil de diversas maneiras importantes. Quando uma criança cresce bilíngue, o cérebro dela passa por mudanças significativas que, por muito tempo, muitas pessoas acreditavam que eram negativas. Lá atrás, acreditava-se popularmente que o bilinguismo poderia causar confusão mental ou mesmo danos cerebrais. Porém, sabemos que isso não passava de um mito, pois estudos atuais comprovam que o bilinguismo, na verdade, traz muitas vantagens cognitivas. Um exemplo disso é a aprimoração de funções executivas, como a flexibilidade cognitiva, que possibilita a mudança de foco entre tarefas, o controle inibitório, que está ligado à atenção, e a memória de trabalho, que armazena informações na mente da criança. Tudo isso somado a outros benefícios, como o desenvolvimento de uma maior sensibilidade social, um melhor desempenho em tarefas que exigem raciocínio complexo e até mesmo a criação de uma reserva cognitiva que poderá agir como uma proteção para o cérebro na vida adulta. Tudo isso é resultado do exercício cognitivo constante exigido pelo bilinguismo. Sabe quando a criança bilíngue alterna entre línguas? Esse processo é chamado de code switching, ou alternância de código em português, e foi visto como um sinal de confusão mental por bastante tempo. Porém, essa alternância, na verdade, indica o rápido processo em que a criança escolhe qual língua irá usar, enquanto inibe a outra. Trata-se de uma habilidade de gerenciamento linguístico e exibe a fluidez e o repertório linguístico do bilíngue. É quase como um superpoder cognitivo. E tudo isso fica evidente no dia a dia das crianças em pequenas ações, como na agilidade de resolver problemas e na adaptação a mudanças. E para falar sobre como isso acontece na prática, vamos conversar com Julisca Azevedo, profissional da comunicação e mãe de uma criança bilíngue. Oi, Julisca, tudo bom? Olá, Juliana, tudo bem? E você, como está? Bem, graças a Deus. Então, conta aqui pra gente, como é que seu filho começou a aprender outra língua? Como foi que isso aconteceu? Na realidade, eu tomei a decisão, né, desde o início da vida escolar do meu filho, de colocá-lo para estudar na escola bilíngue. E a minha referência, a minha escolha foi a Maple Bear Natal, que fica localizada no bairro de Morro Branco, em Natal. E ele começou lá, muito pequenininho ainda, com 1 ano e meio, no estágio que é equivalente ao maternal, que lá eles chamavam na época de Early Toddler. Começou a vida dele de escola numa imersão em inglês, porque na Maple Bear existe a metodologia de imersão em inglês até o 4º estágio, que foi o do ano passado. Esse ano ele está no 5º estágio, ele permanece na escola. E ao chegar na escola, ele convivia lá com as professoras falando em inglês, e essa foi a forma que ele compreendeu a escola desde o princípio. Eu acho muito interessante essa metodologia, porque a criança ela vai crescendo e vai entendendo que a escola é o ambiente onde se fala inglês. E isso não gera absolutamente nenhum prejuízo ao desenvolvimento da fala em português, à compreensão do português. Eu tenho a impressão que, pelo contrário, pelo menos no caso do meu filho, ele tem um desenvolvimento de vocabulário, de oralidade, de capacidade de expressão bem até um pouco altos para a idade dele, que hoje tem 6 anos. Legal. Como é que é em casa? Em casa tem alguém que fale a segunda língua dele, que é o inglês também? E ele interage em inglês em casa? Como é que é? Eu não sou fluente, mas eu falo inglês, talvez no nível intermediário.
conheço as principais palavras e tal, e sempre busquei falar uma coisa ou outra com ele em inglês. Quando ele era menorzinho, ele tinha uma certa resistência, às vezes quando eu falava em inglês ele dizia, não, mamãe, aqui não, na escola. Mas minha filha mais velha, tem 20 anos, a Júlia, ela é fluente em inglês, inclusive já chegou a dar aula de inglês em escola e tal, e ela conversava com ele com mais frequência em inglês. E a gente já passou por algumas experiências de vê-lo conversando com pessoas que têm língua nativa em inglês. Também é comum que algumas palavras que ele aprendeu na escola, alguns conceitos e tal que ele estudou em inglês, ele traga para casa falando em inglês, porque foi a forma como ele aprendeu. E isso para ele é bem natural, assim, essa mistura, inclusive, das línguas. Em casa, você disse que vocês conversavam com ele em inglês e tal. E tinha alguma outra forma de encorajar o uso da língua em casa, utilizando jogos ou vídeos, lendo às vezes também? Sim, de uma maneira muito natural, o Oliver costuma, desde bem pequeno, assistir desenho animado na televisão em inglês. E ele também assiste alguns desenhos que tem tradução em português, mas que ele prefere ver a versão em inglês. E assim, a gente percebe que se ele está assistindo TV e fica com o controle na mão, é meio que indiferente para ele colocar num desenho que esteja em português, em inglês ou até mesmo em espanhol. Às vezes ele bota em espanhol. Aqui em casa a gente gosta muito de música e a maioria das músicas que a gente ouve, que a gente gosta, são em inglês. E aí, desde pequenininho também, ele teve muito contato com isso, com a irmã cantando, com música, com Beatles, Paul McCartney. Uhum. E também, para ele, isso é uma coisa bem natural, assim, ouvir música em inglês e gostar. Ele particularmente, gosta muito de Supertramp. Então, esse contato com a língua inglesa, ele ocorre dessas maneiras, seja por vídeo, seja por desenho animado, por música, ou ainda quando encontra com alguma pessoa estrangeira, ou até mesmo quando a gente da família mesmo conversa com ele alguma coisa em inglês, e sempre parece algo muito natural, realmente. Hoje eu tive uma reunião com as professoras dele, que foi a reunião de encerramento do semestre, né, do ano, na verdade, devolutiva. E aí ele está no processo de alfabetização. Ele vai agora para o primeiro ano, né, o Year One, no ano que vem. Ele está terminando o que chama lá de SK, que é Senior Kindergarten. E aí ele começou o ano com a expectativa de conhecer as letras do alfabeto, e lá a forma de alfabetizar é por fonemas. Eles ensinam a criança a identificar os fonemas e não é alfabetização silábica. E aí ele está já acima das expectativas para a idade e para o ano. Então a gente está Sim. muito, muito satisfeito com relação a essa metodologia de alfabetização. Eu tenho lido algumas coisas sobre ensino bilíngue que apontam que a alfabetização de crianças em duas línguas ao mesmo tempo uma ajuda a outra. E eu, honestamente, acredito nisso como mãe, acompanhando o Oliver. Entendi. Como você acha que estar crescendo bilíngue ter afetado a habilidade dele de comunicação? Você acha que torna ele mais comunicativo, mais fechado, mais receoso? Oliver é muito comunicativo, sabe? É difícil até eu avaliar isso, porque ele se comunica muito bem. Ele, como eu te falei, né, tem um vocabulário bom, ele gosta de falar, ele não tem receio de falar. Na escola tem uma atividade mensal que eles fazem com as crianças que se chama Show and Tell, que é um momento que a criança vai fazer uma apresentação de um tema que foi estudado em sala de aula. E todas as crianças fazem Show and Tell. Então, eles fazem a apresentação em inglês, e se no meio da apresentação eles falam a palavra em português, isso não é condenado, né? Isso é aceito de forma natural. Você recomendaria a outros pais incentivar os filhos a se tornarem bilíngues, independente da idade? E se sim, por quê? Totalmente. Eu entendo que tornar-se bilíngue hoje é uma condição para que você seja um cidadão do mundo, né? Muitas oportunidades profissionais e pessoais eu tive por, mesmo não sendo fluente, saber falar inglês, saber falar um pouco de francês também, que eu falo. Eu entendo que o bilinguismo, ele abre a mente, assim, ele abre a visão da pessoa para o mundo. Lhe dá a possibilidade de se conectar mais com outras culturas, com outras pessoas, com outras oportunidades.
Eu acredito que a mente bilíngue ela é mais aberta ao aprendizado, independente da oportunidade de viajar ou não. Entendo que não basta mais a gente pensar nos filhos e na alfabetização só em português. O inglês é fundamental. Então, eu entendo que que é algo muito importante ser bilíngue. E se hoje a gente tem a possibilidade de colocar os filhos numa escola bilíngue, num sistema de imersão, que vai dar passos largos avançando nisso, desde o início, quem puder fazer isso, eu super recomendo que faça. Agora nós entramos em um caso um pouco diferente. Mônica Silveira é brasileira e se mudou para Nova Zelândia, onde teve seus 2 filhos, que cresceram falando inglês como língua materna e português como língua de herança. Então, Mônica, como foi, né, esse processo de se mudar para um país que fala outra língua e para os seus filhos adquirir 2 línguas ao mesmo tempo? Oi, Ju, oi, Aila. Na verdade, eles nasceram aqui, né? Então, quando a gente veio, a gente não tinha filho ainda. Então, os 2 nasceram aqui. Caio hoje tem 17 anos e Eric tem 14. Então, a aquisição da língua para ele, bom, o inglês é a língua nativa, então está em todo canto. Você não tem que se esforçar muito para eles aprenderem inglês. O meu esforço foi para eles aprenderem português, porque no início era eu e o pai, né? Ninguém mais falava português ao redor deles, além dos nossos amigos, quando a gente se encontrava e tal. Então, manter o português com eles sempre foi uma prioridade para a gente. Então, desde sempre, eu nunca falei com eles em inglês. Então, em casa, a gente só falava português com eles. Inclusive, Caio, até uns 3 anos, que foi quando ele foi para o daycare, a creche, ele não tinha inglês, eu não expunha ele a inglês. Então, ele chegou na creche muito sem inglês. E aí, aos poucos, e é muito rápido, porque como ele está inserido, eles aprendem muito rápido. Criança, então, nem se fala. Então, a aquisição da língua é um processo muito natural se a criança é exposta à língua. Você não precisa ter muito esforço, principalmente nos primeiros anos. Você só tem que expor a criança à língua. Então, o nosso processo com os 2 foi assim. Então, para todos os 2, foi um processo natural. Isso é o que a gente chama de português como língua de herança. Porque a minha intenção é que eu passasse essa herança para eles, né? Não só minha e do pai, para que eles conseguissem falar português, se comunicar com a família no Brasil, né? Até eles entrarem na escola, que é 5 anos aqui, o primary, é fácil você conseguir manter, porque você tem... Bom, no nosso caso, a gente optou de eu não trabalhar full-time, tempo integral. Eu trabalhava 2 vezes por semana só, então o resto do tempo eu estava com eles. Então, nesse processo de ficar com eles, o objetivo era manter a língua. Ok, a nossa segunda pergunta tinha muito a ver com o que você falou, que no início eles falavam português, né, por vontade sua. Mas e aí, depois de eles entrarem na escola, que eles adquiriram o inglês, como ficou em casa? Como era a relação das 2 línguas? Então, assim, em casa a gente sempre teve essa regra, né? Em casa era português. Mas, à medida que eles foram crescendo, isso não é confusão, tá? Isso é preferência de língua. Então Caio, que é o mais velho, ele tem um português muito bom, porque quando eu peço para ele falar português, ele fala. Eric já tem resistência, então Eric não tem o mesmo português que Caio. Apesar de ter sido o mesmo processo, a criança ela influencia no sentido de o quão bom ele vai ser na língua se ele quer aprender, se ele quer falar, né? Então, Eric sempre deu preferência para inglês. Então, depois que Eric entrou na escola, os 5 dias na semana, ele começou a preferir inglês do que português. Mas, então, entre eles só falam inglês, entre eles. Né? Que aí é a língua que eles passam o dia todo falando, é a língua que eles aprendem os jogos, é a língua que eles
né? A comunicação deles é em inglês. Assim, a questão da dinâmica dentro de casa mudou nesse sentido, que eles falam muito inglês entre eles. E às vezes respondem em inglês, e aí você tem que ficar puxando o português o tempo todo para que eles não percam, né? Mas, como eu estou falando, assim, a criança tem muita influência de quão fluente ela vai ser. E os pais de não desistir também. Porque se os pais desistem, tchau. Se começar a falar inglês com eles, tchau. E quando vocês faziam essa exposição deles ao português, tinha métodos diferentes? Era só aí vocês conversando ou passava, sei lá, filmes em português, jogos em português? Quando eu tinha controle sobre isso, né, eu dava prioridade que eles assistissem tudo em português, eu botava, né, se ia botar YouTube, ia botar, né, o que quer que eles fossem assistir, eu colocava sempre em português. No meu caso, quando eu ia para o Brasil, eu trazia um monte de DVD, livros até hoje a gente tem. E para manter a língua e criar não só a questão da língua, eles entenderem também sobre a cultura, eu criei um grupo, né? Eu criei um grupo chamado Brasileirinhos. Era o que eu ia perguntar agora. Exatamente. Então, porque você sozinho em casa, você fica muito isolado. Você tem que ter uma comunidade ao redor para dar esse suporte. E também a gente criar formas de expô-los à cultura, que eles não têm isso em casa. O vocabulário de casa finda muito restrito só às coisas de casa, né? Uhum. Então, quando o Eric tinha 2 anos, eu criei um grupo chamado Brasileirinhos Músicas e Brincadeiras, que foi o primeiro projeto, que era uma vez por semana a gente se reunia com as crianças e aí era música, era história, né, contação de história e brincadeiras. Então, a gente fazia uma manhã de coisas, tudo em português, logicamente, de músicas em português, histórias, e, né, ler livro, e a gente foi criando a biblioteca, e aí os pais foram pegando também, né, fazendo empréstimo de livro, aquela coisa toda. Então, teve todo o suporte ao redor para que eles entendessem também sobre a cultura, para que eles, né, entendessem sobre o Brasil. Porque quando você mora fora, você tem a questão da identidade muito forte, né? Que você nasceu no lugar, mas na sua casa as coisas funcionam completamente diferente. Mas por que é isso, né? Então aí veio o Brasileirinho. Aí depois a gente veio, depois que eles foram para a escola, que com 5 anos né, vão para a escola primária normal, a gente começou a fazer aula de português para ensinar eles a lerem e escreverem também. Né? Então, a gente foi, na medida que eles foram crescendo, a gente foi adaptando e mudando nossas tarefas no Brasileirinho para poder, né, que eles continuem. Eric até hoje faz aula de português, né? Então, agora o projeto final eles estão fazendo, ainda não terminou, ainda tem algumas aulas. Estão fazendo um livro sobre o entendimento deles do Brasil. Que legal! Eu acho muito massa o projeto, pô. E vocês têm Instagram, né, também? Que às vezes, de vez em quando, eu dou uma olhadinha. Brasileirinho NZ. Pronto, muito o Instagram. massa. Maravilha. Você pode falar um pouquinho sobre como o bilinguismo afetou a comunicação dos seus filhos? Se afetou, se não afetou? Então, existe um mito, né? que o bilinguismo atrasa a fala, que o bilinguismo, né, prejudica. Tudo mito, né? Isso é tudo mito. E, pelo contrário, existem pesquisas que comprovam, e eu tenho comprovação em casa, que o bilinguismo deixa as crianças mais inteligentes. Né? O bilinguismo afeta áreas do seu cérebro que os monolíngues não têm, né? Você tem que pensar muito rápido, você tem que fazer os code switch muito rápido. Ah, não, meu filho está misturando tudo. Normal, ele não conhece a palavra na outra língua. Então, ele vai usar o que ele sabe. Muito bem. É isso. Então, para fechar aqui nosso papo, a última pergunta é se você recomendaria, acho que já está bem respondido, se você recomendaria a outros pais
incentivar os filhos a se tornarem bilíngues, independente de idade. Isso sim, por quê? Independente de idade, independente de qualquer coisa, né? Ter outras línguas só lhe abre portas, né? A questão de criança, você ter a exposição desde cedo, isso aí elas aprendem muito naturalmente, e tem que ter exposição, e logicamente a língua que ele vai ser mais forte é a língua que ele tiver mais exposição, independente de onde ele esteja, né? Se ele tiver mais exposição. A gente já viu vários casos em televisão da criança falando não sei quantas línguas, a criança de 3 anos, 4 anos, várias línguas, porque né, os pais exporam aquela criança a várias línguas. É. Aqui a gente tem casos aqui de crianças que o pai é inglês, italiano, a mãe é brasileira e mora na Nova Zelândia. Então, essa criança está falando 3 línguas normalmente, né? E adulto, o mercado de trabalho está aí, né? Exato. E quanto mais línguas você tiver, melhor para você em termos de se posicionar Diferencial, em posição. Né? Diferencial. Né? Para adulto é sempre um diferencial, não interessa qual a língua que você está falando. E hoje em dia, a globalização, para viajar, se você não falar outra língua, você está ferrado se falar só português. Para viajar para fora do Brasil, logicamente. Mas, assim, né? Falar línguas nunca vai ser ruim para nada. Para algumas pessoas é mais fácil que para outras. Também tem isso. Tem gente que tem uma facilidade de aprender línguas muito. Tem outras pessoas que é mais difícil, mas é persistência. Vale a pena persistir. Exatamente. Né? E ser exposto o máximo que puder. Justo. É isso, então. Muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Obrigada. É isso, galera. As entrevistas foram bem mais longas do que a gente mostrou aqui, mas infelizmente não dá pra mantê-las na íntegra, né? Mesmo assim, deu pra perceber como mesmo em situações meio que opostas, as duas entrevistadas concordam bastante nos benefícios e nos desafios de criar um filho bilíngue, e que no final das contas vale muito a pena. Então, acho que a moral desse episódio parece ser uma só. Criança bilíngue não cresce confusa. Cresce, de certa forma, até mais inteligente. E por hoje é só, pessoal. Esse foi o nosso podcast. Esperamos muito que vocês tenham gostado e que tenham aprendido novas informações com nossa discussão. Compartilhe com todos os seus amigos para que eles também aprendam um pouco mais sobre bilinguismo. E obrigada por nos ouvirem. Tchau, tchau!